Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou tentar ser rápida nesse vídeo. Eu vou falar hoje sobre um assunto bem interessante. Os ateus não são ímpios. O que quer dizer ser ímpio? No dicionário diz o seguinte, que ou aquele que é desapiedado, desumano, cruel e bárbaro. É uma pessoa desapiedada, ela não tem piedade do sofrimento das pessoas, elas são incapazes de ajudar alguém. Ela é cruel, ela fica feliz quando vê alguém sofrendo e, se possível, ajuda ainda mais nesse sofrimento. São pessoas que não se compadecem com nenhuma tristeza do próximo e quer sempre destruir o outro. Elas são capazes de matar. Tiram a vida das outras pessoas achando que está praticando a justiça. São pessoas desumanas, cruéis, bárbaras, sem um pingo de piedade. São pessoas ruins. Isso é ser uma pessoa ímpia. Mas os homens religiosos, com a sua desonestidade, se apropriaram dessa palavra para acusar as pessoas que não aceitam as suas ditaduras, seus domínios, suas escravidões, as suas opressões. Então, esses religiosos rotulam tais pessoas como herege ou como ímpias. Quando, na verdade, a palavra ímpio quer dizer outra coisa, mas eles querem tirar proveito através do medo, fazendo de todas formas, querendo ou não, que as pessoas se tornem religiosas para não serem taxadas, rotuladas como ímpias. Para o religioso, essa palavra ímpia pesa muito, mas, na geral, os religiosos não sabem o significado do ser ímpio. E eles não sabem que muitos deles são ímpios. Porque ser ímpio é prática de qualquer pessoa, seja ela religiosa ou não. Se a pessoa não se compadece do sofrimento do outro, ela é ímpia, porque ela não tem piedade. Se ela mata uma pessoa, ela é ímpia, porque ela é desumana, ela não tem um pingo de apreço, ela não dá nenhum valor para a vida humana ou do seu próximo, ou seja, também de animais. Então, é uma pessoa ímpia. Essas pessoas, elas praticam mal e dizem que estão fazendo bem, principalmente quando são religiosas. O pior ímpio é aquele que é o ímpio religioso, que crê num Deus e quer combater aqueles que não crê. Então, eles acham que tem todo o poder e autoridade para até matar essa pessoa que não acredita no Deus dele. E ele acha que está agindo certo em defesa do tal Deus imaginário que ele crê. Então, o pior tipo de impiedade, o pior tipo de ímpio é o ímpio religioso, que age em nome de um Deus. Seja o Deus dos cristãos, ou Deus dos muçulmanos, do Islã, ou seja lá, de que religião seja. É super perigoso uma pessoa se achar que está agindo com justiça em defesa do Deus que ele crê. Porque essa pessoa, ela é capaz de fazer todo tipo de barbaridade, de impiedade, de desumanidade. Isso é muito sério. Qualquer pessoa pode ser ímpio. Não se pode rotular uma população como ímpia por causa de uma pessoa. Porque impiedade qualquer pessoa pode cometer, seja ateu ou seja religioso, não é verdade? Então não podemos dizer, fulano, toda aquela nação é ímpia porque lá teve uma pessoa de tal religião ou um ateu que matou outra pessoa. Nada tem a ver, entende o que eu estou falando? Os religiosos pregam que ímpios são aquelas pessoas que não são evangélicas. Aí já parte para outra categoria. Se a pessoa não é evangélica, para o evangélico ele é ímpio. E não merece nada de bom. Todo castigo tem que ser lançado sobre aquela pessoa que não é evangélica.
ela não vale nada, pessoas de outras religiões não valem nada para eles, porque só eles que estão certos, a religião deles, eles pensam que é verdadeira, e o Deus dele é o único que existe, é verdadeiro, né? E assim vai. Então, eles pregam isso, que pessoas ímpias são aquelas pessoas que não acreditam. Então, são pessoas que merecem ir para o inferno que eles acreditam existir, né? Essa pessoa merece ter câncer. O avião que essa pessoa estiver deve cair para Deus eliminar ela da terra. Imagina, lá dentro vai estar crentes e não crentes, né? Vai ter pessoas de tudo quanto é tipo de religião, muito até evangélico. E as pessoas não pensam. Sabe o que é isso? É falta de usar a mente. Você que deseja isso para uma pessoa não crente ou para uma pessoa não da sua religião, você deseja que o avião dela caia, que a mão do Senhor pese sobre ela, que ela venha sofrer de um câncer, que ela fique em cima de uma cama gemendo, sofrendo, passando dor. Você é um desumano, você é um ímpio quando você deseja isso, tá? Ímpio é qualquer pessoa que é desumano, é qualquer pessoa que é injusta, né? Porque quem mata, quem faz essas maldades todas são pessoas injustas, né? Pessoas ruins, realmente. Se você é um crente, você acha justo que um ladrão seja linchado até a morte, você é um ímpio, porque você não tem piedade. Que você devia apoiar a prisão do ladrão e não a morte. Se você é um crente, você acha justo a morte de uma pessoa gay só porque ela tem a sexualidade diferente da sua, só porque ela tem uma vida sexual diferente da sua, você é um ímpio, você está desejando a morte de um humano. Então você é uma pessoa ímpia, você é uma pessoa ruim, você é uma pessoa do mal. Embora você ache que é de Deus, que você vai ter um céu de recompensa, que você é servo do Senhor, não é assim que você diz? Mas se você tem essas práticas, você é ímpio. Ok? Na verdade, porque você é um impiedoso. Você não pratica piedade, você é ímpio. Ok? Se você é um pastor e você recebe dízimo em dinheiro, você fica tirando dinheiro aí do povo que vai na sua igreja, você é um ímpio. Porque você está roubando essas pessoas, você está mentindo para elas e roubando. Você é um impiedoso, você é ímpio. Entendeu? Existe diferença entre a pessoa que é ímpia e a pessoa que não crê. Uma pessoa que não crê, ela simplesmente é um livre pensador. Ela não é mais aquela criança que acreditava em tudo. Porque quando nós somos crianças, acreditamos em qualquer coisa que falam pra gente. Lembra do bicho-papão, do velho do saco, né? Que vai pegar o menino, que chora, que não obedece os pais. Lembra do lobisomem, a mula sem cabeça, Saci-Pererê, sabe? Essas coisas todas, caipora no mato. Quando éramos crianças, a gente acreditava nessas coisas. Mas nós vamos crescendo e vamos entendendo a vida. Assim é o ateu. Papai Noel, que bota lá o presente na meia. Nós crescemos, evoluímos, pensamos. Já não temos mais a nossa mente dominada pelas historinhas dos nossos pais, que simplesmente só querem nos dominar para que a gente tenha um bom comportamento. Assim são os religiosos. Aí eles usam esses artifícios, né? Aí vem pregar sobre o inferno, sobre uma punição eterna após morte, para que as pessoas se mantenham dominadas ali, ó, no aprisco deles, fazendo só o que eles querem, por medo. Mas quando nós crescemos, começamos a pensar, usar a nossa cabeça, então nós saímos desse domínio deles. Então eles ficam irados. Então sempre vai estar procurando um assunto, sempre vai estar rogando uma praga, sempre vai estar querendo criar um medo para que essas pessoas retornem para seu domínio. Só que acabou o tempo das trevas, agora o tempo da luz, o tempo do conhecimento, gente. Vamos evoluir. Eu vejo aí um monte de adultos se comportando como se fosse uma criança lá de outrora, acreditando em historinhas, acreditando em velho do saco, porque Deus, Jesus,
e todos esses outros, das outras religiões também, não passa de uma historinha. Não passam de mitos, copiados de outros mitos. As pessoas não se tornam ateus ou ateia porque elas querem ser. Elas se tornam por causa dos fatos, da realidade. Começaram a pensar e já não se conformam mais com historinhas, com mitologias. Esta diferença não tem nada a ver com ser ímpio. Ímpios são pessoas que cometem impiedade, crueldades. O que é que nós estamos vendo hoje? Religiosos ímpios. Quantas pessoas aí matando seus filhos, estuprando seus filhos, estão lá, ó, dentro dos templos religiosos, padres, pastores e outros casos por aí, gente. Porque se aqui no nosso continente, que existe lei, acontecem essas coisas, imagine em países que não tem, aonde criança casa com homens velhos, meninas de 8 anos, sendo casada, né, os pais entregando, que eu digo que isso não é casamento, que criança não casa. É os pais oficializando o estupro, aceitando que suas filhas sejam estupradas por esses homens malignos, cruéis e desumanos. Isso aqui é ímpio. É ímpio o pai que vende sua filha para ser estuprada por esses homens pedófilos, ok? Eu digo isso na religião muçulmana, do Islã, enfim, desse povo todo aí, ok? Desumano, isso é desumanidade, isso é crueldade, eles matam em nome do Deus deles, isso é impiedade, isso é ímpio. Agora, cadê? O que é que ateu faz? Como os religiosos falam que o ímpio é pessoa que não obedece os pais. Gente, os ateus obedecem seus pais. Os ateus são pessoas normais, como qualquer outra pessoa. São pessoas que erram e acertam, como qualquer outra pessoa. Não existe ninguém especial nem inferior aqui nesse mundo. Todo mundo está sujeito a errar e acertar, seja ele ateu, seja ele religioso. Essa é a realidade. Mas os religiosos querem separar, querem tirar para Judas os ateus. E começam a lançar palavras negativas, fazendo pessoas terem pensamentos, preconceito em relação ao povo ateu. O ateu, ele não quer tirar nada de ninguém. O ateu, ele não quer matar ninguém. Ateus são simplesmente pessoas que não acreditam em divindade, mas são pessoas que acreditam no amor, na justiça, na verdade, na igualdade. São pessoas que querem ser felizes. São pessoas que buscam a felicidade, assim como você é religioso. Religioso, entenda uma coisa. Deixe o seu preconceito de lado, comece a usar a sua inteligência porque você é inteligente, sim, senhor. Não finja burrice, você é inteligente. O ateu é uma pessoa que quer ser feliz, assim como você, religioso. O ateu é uma pessoa que ama seu pai, sua mãe, seus irmãos, assim como você, religioso. O ateu é uma pessoa que ama a sua família, que também valoriza a família, assim como você, religioso, tá bom? Então, por que você se acha melhor do que o ateu? Simplesmente porque o ateu não aceita o seu Deus e as suas crenças. O ateu é uma pessoa que acorda cedo todas as manhãs para ir trabalhar, para sustentar sua família, assim como você, religioso. O ateu é a pessoa que está sujeita a qualquer tipo de doença, assim como você, religioso. O ateu é aquela pessoa que está dentro do avião e o avião cai e ela morre, assim como você, religioso. O ateu é aquela pessoa que está dirigindo o seu carro e o seu carro sofre um acidente com outros carros, como você, religioso.
O ateu é aquela pessoa que também está lá, ó, na cama com câncer, em fase terminal, e termina e morre, assim como você, religioso. Então, acabe com esse seu preconceito. Você não entende nada. Como você não entende o que é ser ateu, você não entende também o que é o seu Deus. Simplesmente uma imaginação criada lá no passado. Você, por não pesquisar, não ir a fundo, você aceitou essa história. E você defende isso como verdade absoluta. E todo aquele que não acredita em você tem que ser eliminado ou tem que ser discriminado. Ímpia é aquela pessoa que mata o outro. Ímpio é aquela pessoa que não está nem aí para a vida do seu próximo. Que vê uma pessoa morrendo e deixa lá morrer. Que causa a morte de alguém de alguma forma. Ímpio é aquele que tem prazer em ver uma pessoa morrer só porque ela não gosta dela. Ímpio é aquela pessoa que fica feliz de saber que uma pessoa que ela não gosta morreu por alguma doença ou acidente. Tem muitos religiosos assim e ainda diz que foi o Deus dela que fez justiça para matar aquela pessoa. E isso é impiedade. Se o seu Deus existisse realmente, ele seria ímpio. Porque ele muitas vezes, nessa historinha que inventaram dele, muitas vezes ele foi ímpio, principalmente lá no dilúvio, matando criancinhas. Imagina quantas crianças, homens e mulheres morreram afogados, se fosse verdade, né? Mas nessa historinha, eu digo, se esse Deus existisse, ele seria ímpio, porque ele não teve piedade de homem, mulheres, velho, crianças e animais. Matou todo mundo. Ele não teve piedade com Adão e Eva, se fosse verdade a história, né? Se ele tivesse existido. Já é uma história de impiedade. Porque, olha só, ele que colocou o mal lá no paraíso para Adão e Eva caírem. Colocou lá a árvore, os dois, sem nenhuma sabedoria, como criança, acabou, né, desobedecendo. Por quê? A curiosidade, porque o humano é curioso. Essa é a mesma curiosidade que nós ateus temos, de querer descobrir a verdade, de querer ir além, não se conformar com o que nos falam. A gente tem que ver, a gente quer uma prova, ok? Então foi isso que aconteceu com Adão e Eva, eles queriam a prova, eles foram lá e experimentaram, se fosse verdade. Mas esse Deus ímpio, impiedoso, praticou a impiedade, fez os dois sofrerem e prometeu a morte, jurou eles de morte. E Adão e Eva morreram, né? Por causa dessa impiedade desse seu Deus. Se fosse verdade. Vamos ler aqui Números 31, 17. O pior ímpio é o ímpio religioso. São pessoas cruéis. Olha aqui, gente, o que diz, ó. Números 31, 17. Diz assim, ó. Agora, pois, matais todo o varão entre as crianças. Ou seja, mata todos os meninos, todas as criancinhas, macho. E matai toda a mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ele. Então, aqui está mandando matar as crianças, meninos e as mulheres que já tinham tido sexo, que não eram virgens, né? Porém, todas as crianças fêmeas, porém todas as meninas que não conheceram algum homem deitando-se com ele, para vós deixais viver. Imagina, né? Olha só que impiedade, matar. E aqui são o quê? É o povo do tal Criador, esse cruel aí da Bíblia. A lei dele, o mandamento era para matar, ok? Mata todas as criancinhas, meninos, macho, porque não servia para eles, né? Eles só queriam umas meninas. E olha só, ainda fala assim, as meninas que não se deitaram com homem. Imagina, gente. O tamanho da perversidade que existia naquele tempo, que os homens se deitavam com as meninas. Pegavam as criancinhas, né? Estupravam as meninas. E aqueles de se deitaram. Nenhuma criança ia se deitar com homem nenhum. Qual a criança que vai querer se deitar com macho, rapaz, com homem? Elas eram estupradas, violentadas. Eram os pedófilos que faziam essas maldades com as pequenas, com as meninas.
Mas aqui isso era visto, pelo que eu estou vendo, era visto como normal, né? Mas eles queriam que as virgens para quê? O que é que se faz com as virgens, né? Pessoas que estão em guerra, soldados que estão em guerra, vai achar uma virgem, vai fazer o quê? Vão acabar com ela, estuprar ela de tudo quanto é tipo, destruir a vida dessa jovem, né? Ou dessa menina, dessa criança, que é isso que acontece em campo de guerra, em áreas de guerra. É isso que acontece. Eu vi casos na guerra de Timor-Leste. Faz tempo isso. Eu vi em uma revista, não lembro qual, que os soldados pegavam as mulheres grávidas, estupravam, e elas tinham ali o parto, e eles estupravam o bebê ainda com cordão umbilical. Eles pegavam as meninas e já ia estuprando o bebezinho, recém-nascido, nem tinha aberto o olho ainda, nem viu a luz do dia. As bichinhas já eram estupradas por aqueles soldados cruéis. Gente, isso é impiedade. É a mesma coisa que aconteceu aqui, ó, em Números 17 e Números 31, 17 e 18. Eles pegaram as meninas e guardaram para eles estuprarem, né? Ficar para eles fazer o que quiserem. E as mulheres era para ser morta. Então eles mataram sem piedade. Praticaram o quê? A impiedade. Eles são o quê? Ímpios. Desprovidos de piedade. Cruéis, bárbaros. Foi o maior derramamento de sangue nesse lugar. Imagina o terror das mulheres gritando, desesperada, vendo seus filhos. Olha só, gente, o tamanho da impiedade, o tamanho da desumanidade, da crueldade apoiada por esse Deus da Bíblia. Em Números 31, 17 e 18. Imagina aí as mães. Os pais já tinham sido mortos, né? Morreram primeiro os homens. E o que sobrou foram as crianças e as mulheres. Entre as crianças vinham meninos e meninas, mas eles só queriam estuprar meninas. Então, o que ele fez? Toda aquela que não era mais virgem foi morta. Mas antes de matar as mulheres que não eram virgens, eles mataram seus filhos. Imagina, tirando dos braços das mães os bebês, e enfiando a espada, dilacerando aquela criança, esbagaçando aquela criança na frente da mãe. Os menininhos maiores, né? Todos os meninos, adolescentes, tudo que eram menor de idade, que ainda não eram considerados homens, a bebezinho de colo. Todos foram mortos. Com certeza haviam também mulheres grávidas ali sendo mortas, né? Com seus bebês na barriga. Olha só o amor que esse povo do tal Deus tem. Agora me diga, isso não é ser ímpio? Os próprios ímpios foram os religiosos. Os piores ímpios são os religiosos, porque eles fazem a sua impiedade com a aprovação do seu Deus imaginário. Porque Deus é fruto da imaginação, o ser humano não existe nenhum Deus, não existe nenhum demônio. Mas em nome desses seres, pessoas fazem coisas terríveis. E ainda se julgam santas, se julgam verdadeiras, poderosas e que merece tudo de bom. E os outros que se lasquem, os outros que se ferrem para a sua glória, para a glória do Deus deles, né? Agora me diga o tamanho do terror, porque falar é uma coisa. Isso aqui pode ter acontecido, né? Porque a história é uma coisa, a história do povo é uma coisa, os povos existiram, agora aí existia um Salvador, existiu Deus, aí já é outra coisa, porque tudo isso é invenção de homens. Existem as nações que crêem, existem nações que criam seus deuses e querem impor para o mundo a sua religião e o seu Deus. Isso é um fato. Então, imagina aí, gente, aquele derramamento de sangue terrível, aquele terror. Imagina que imagem essas pessoas tiveram nos seus últimos momentos de vida. As mães vendo seus filhos. As mulheres viram seus maridos sendo mortos. Depois, os seus filhos de forma tão cruel. E depois, as meninas que viram suas mães e seus irmãos meninos sendo mortos. Os seus pais. E ainda foram estupradas por esses homens que se diziam piedosos, não ímpios. Servo de Deus Altíssimo, né? Assim que eles falam. Olha quanta hipocrisia. Agora me diga, como é
que uma pessoa em seu estado de sanidade perfeito vai acreditar nesses deuses, vai acreditar nessas religiões? Como, gente? Não dá! Religião, basta! Basta de todas as religiões. Basta de todos os deuses. Sim, para o livre pensar, questionar, pesquisar e em busca. Não acreditar mais nesses fantasmas, nessas mitologias, nessas historinhas para a criança dormir. É hora do despertar. Acabou o tempo das trevas. Estamos agora no tempo da luz. Acabou o tempo do engano. Estamos agora no tempo do despertar, acordar, se libertar. 2 Reis 2, 23 e 24. Diz assim, ó. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombaram dele, e diziam-lhe, sobe calvo, sobe calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. Olha só, era o profeta que estava indo pelaquela cidade e os meninos começaram a zombar da careca dele. Então ele, cheio de ira, ódio, e revolta e vingança, orou ao Deus vingativo dele, impiedoso. Então ele recorreu à impiedade e o Deus enviou as ursas que devoraram os 42 meninos que zombou da careca dele. Simplesmente por isso. Existia uma forma mais simples para ele corrigir aqueles meninos. Ele achou que seria mais fácil destruir a vida daqueles meninos. Isso é o quê? Impiedade. É um ímpio. Isso aqui é impiedade. Isso aqui é atitude de ímpio na Bíblia, aprovado pelo Deus. Por esse Deus imaginário, que é tão ímpio quanto os humanos que os criaram. Porque quem criou esse Deus perverso, cruel, matador, assassino, que não tem um pingo de piedade, que não move uma palha para ajudar ninguém, foram os homens. É fruto da imaginação de homens cruéis, vingativos, perversos, que não aceitam não, fracos, não aguentam ouvir não de uma pessoa, eu não quero o seu Deus, eu não quero a sua religião. Foram essas pessoas que criaram esse Deus. Por isso que ele é a imagem e semelhança daqueles homens que os criaram. Aí na Bíblia eles colocaram que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, é o contrário. O homem criou Deus a sua imagem e semelhança. Cruel, perverso, insano. Olha o que diz o Salmo 37, 21. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo compadece-se e dá. Quem são as pessoas que mais compram e não pagam nesse mundo? Não é nem pedir emprestado, é comprar. São os crentes. Tem muitos crentes que compram e não pagam, fazem gatunete, fazem gato na luz, na água, porque não querem pagar suas contas. Se você faz isso e você não sabe, fique sabendo agora, você é ímpio. É uma forma de ser ímpio também, porque você não tem piedade daquela pessoa que você tomou e não pagou. Você não está nem aí que ela venha falir, porque ela não vai ter o dinheiro que você tomou emprestado. Desde quando a pessoa rouba do outro, está praticando impiedade, porque está causando um mal para aquela pessoa e não teve piedade, seja uma empresa ou seja uma pessoa. Então, se você faz essas coisas, você é ímpio. Você não sabia, né? Fique sabendo agora. Tiago 2,13. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aqueles que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa no juízo. Ou seja, a pessoa que não tem misericórdia do outro, não se compadece da tristeza, da fome, da miséria, da doença do outro, é uma pessoa ímpia.
É uma pessoa que não pratica a misericórdia. Não pratica a misericórdia é um ímpio. Não importa se você é um ateu ou se você é um religioso. Se você pratica a maldade, se você não se compadece do sofrimento da outra pessoa, você é um ímpio. Aí os religiosos, com a sua desonestidade, vêm com essa historinha que ímpios são pessoas ateias, que não acreditam no Deus dele, que não segue a religião deles, ou não segue religião. Essa pessoa é ímpia no ver deles. Na verdade, convém que eles preguem isso, porque é através do medo que as pessoas se tornam religiosas, é através do medo que as pessoas aceitam o Deus deles. É simplesmente isso. Resumindo, se ser ímpio é pessoas que matam, pessoas que praticam a injustiça, pessoas que são cruéis, desumanas, os ateus, em geral, estou falando em geral, não se encaixam nesse termo ímpio. Ateus não são contra leis, eles compram, eles pagam, eles praticam a justiça. Ateus, juízes, existem ateus médicos, existe ateu em várias profissões da área da justiça. É uma tremenda desonestidade julgar como pessoas ímpias os ateus, encaixando eles no grupo de pessoas que é contra a moral, que é contra a família, que é contra as leis. Os religiosos precisam entender uma coisa. Procurem rever os conceitos de vocês. Se ser religioso provasse que uma pessoa não é ímpia, não teria tantos pastores aí roubando dinheiro do povo, não existia tantos pedófilos dentro das religiões diversas, não teria tantos maus tratos cometidos contra as mulheres dentro desses templos religiosos, não teria tantos assassinatos, tantas crianças morrendo pelas mãos de seus pais ou parentes religiosos, não teriam tantas mulheres religiosas, evangélicas, matando seus maridos. Ó, quantos casos aí a gente tem visto, ó. Crianças, né? Mulheres, homens, enfim, pessoas sendo mortas pelas mãos de pessoas que se julgam santas, pessoas de bem, pessoas religiosas. Olhe, tomem cuidado quando vocês ouvem alguém falar: eu sou um homem de bem, uma mulher de bem, da boa família, da família tradicional brasileira e religiosa. Tenha medo dessas pessoas. É desses lugares que podem sair as piores crueldades, as piores atitudes ímpias, as piores atitudes criminosas. Então, toma cuidado. Parem de distorcer as palavras para usar em seus próprios benefícios. Eu sou ateia, eu não sou ímpia. Eu acredito no amor, eu acredito no casamento, eu acredito na fidelidade, no respeito, eu acredito na honestidade. Eu cumpro e eu pago minhas contas, eu não quero dever nada para ninguém nesse mundo. Quem compra e não paga é ladrão. Eu não me alegro com a morte de nenhuma pessoa, mesmo que eu não goste dela. Eu não me alegro com a morte dela, porque se tem uma coisa que eu odeio nesse mundo é a morte. Eu acho uma grande demência a natureza ter criado a morte, criar a vida e essa vida acaba. Eu acho isso uma grande loucura. Eu não sou a favor da morte de pessoa nenhuma. Eu não fico me gloriando se eu ver uma pessoa que eu não gosto sofrendo com dores de doença. Eu não desejo nenhuma doença para nenhuma pessoas, embora muitos religiosos já desejou que eu fique bem doente e até morra. Eu não desejo isso para eles. E eu creio que muitos ateus também têm esses pensamentos.
Então eu não me encaixo nessa ideia religiosa de ser ímpia, porque eu não sou uma pessoa impiedosa. Eu tenho piedade de muitas pessoas. Se eu pudesse, eu ajudaria até muito mais. Eu não sou uma pessoa ruim. Eu sou uma pessoa boa. Eu me encaixo em uma pessoa boa. Eu só não creio em nenhuma divindade. Mas não crer em alguma divindade não me torna uma pessoa ímpia. Não me torna uma pessoa ruim, cruel, desumana. Eu sou a favor da humanidade. Eu sou a favor da bondade, fazer o bem sempre. E buscar sempre a justiça, a igualdade. Essas coisas eu defendo, ok? O que eu não defendo é religiosidade, eu não defendo fé em deuses criados por homens. O que eu não defendo são deuses e demônios, coisa da imaginação humana. O que eu não defendo são religiosidade, instituições que colocam pessoas contra pessoas, causam guerra pelo mundo afora. Tem aí, ó, o mundo afora você vê. O que é que está acontecendo aí, ó? Guerras entre religiões, nações religiosas contra outra nação religiosa. O que é ímpio é religião. A religião é que é ímpia. E as pessoas religiosas que apoiam a maldade das suas religiões, elas são ímpias também. Aí está a diferença do que é ser ímpio. Ser ateu não tem nada a ver com ser ímpio. A impiedade está no coração de pessoas que têm uma má índole. A impiedade é algo que faz parte da vida de pessoas cruéis, desumanas. A impiedade são coisas de pessoas que apoiam a ditadura, a opressão, pessoas que querem ter domínio sobre nações e pessoas. Essas pessoas, sim, que precisam se libertar da impiedade, porque elas estão consumidas por esse grande mal. Essas pessoas, sim, precisam se libertar, enquanto ainda há tempo. Quem não é religioso, quem não crê em nenhum Deus, não está perdendo nada. Pessoas que não creem em Deus, ou em deuses, em divindades, em religiões, elas merecem todo o respeito, elas merecem todas as oportunidades, assim como qualquer outra pessoa. Os mesmos direitos que pessoas religiosas têm, os ateus também têm. E aqui eu deixo esse vídeo. E até o próximo. Bye!